A paz, ovelhas querida, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Aqui quem fala sou eu, Pastor Júnior, e eu vim trazer uma mensagem poderosa ao seu coração. Antes, eu quero desejar uma feliz Páscoa, um ótimo domingo, domingo da ressurreição. Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Atos, capítulo de número 13, no verso de número 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se faz presente hoje na minha, na sua vida. Hoje a graça dele nos alcançou. O Senhor, ele foi crucificado, foi entregue na cruz do Calvário por mim e por você. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive eternamente. Vive no meu coração, vive no seu coração. Ele vive e ele viverá eternamente. E a palavra do Senhor diz assim, no livro de Mateus, capítulo de número 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. Novamente o verso de número 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. Glória a Deus. Hoje, uma pessoa diante de um terremoto, ela se assusta, porque não tem como estar acontecendo um terremoto e você ficar tranquilo, sossegado, em paz, de pernas cruzadas ou de braços cruzados. Não tem como. Diante de um terremoto, nós vamos se assustar, muitos vão ter medo, vão se desesperar. Sim, e talvez o que está acontecendo hoje na sua vida é um terremoto, tudo de pernas pro ar, tudo uma bagunça, porque terremoto faz bagunça, terremoto tira as coisas do lugar. E talvez está acontecendo hoje um terremoto na sua vida. Mas que terremoto é esse? Talvez a pessoa diz, aqui foi o diabo que fez esse terremoto. Não! A palavra está dizendo que o terremoto ele veio por causa que os anjos do Senhor, aleluia, removeram a pedra da porta. Diga glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. E quando eu me lembro, quando eu escuto falar sobre terremoto, a primeira coisa que vem na minha mente é libertação. Por que libertação? Porque lá em Atos, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos, e houve ali um grande terremoto, e as cadeias caíram, e eles foram livres. Ou seja, depois do terremoto, Paulo e Silas foram livres, foram libertos. O terremoto que o Senhor ele traz para mim e para a sua vida, igreja, entenda minha querida, entenda meu querido, é o Senhor tirando as pedras do nosso caminho. Porque tem pedra que nós conseguimos remover, tem pedra que eu consigo tirar do meu caminho, tem pedra que eu consigo tirar da minha vida, mas já tem pedras que eu não consigo. Mas aquilo que eu não consigo remover, o Senhor ele envia um anjo para remover. Aleluia. Foi o que aconteceu aqui. Essa pedra que estava na porta do túmulo, ninguém conseguia remover. Não, mas o Senhor enviou um anjo lá para remover a pedra. Eu quero falar com você, minha querida, você, meu querido, que já tentou de todas as formas, já tentou de todos os jeitos, já bateu em tantas portas. Você tentou, a sua parte você fez, mas não resolveu. Você tentou tirar a pedra, o problema, o vício, as brigas, a contenda, a desunião, a miséria, mas não resolveu.
Mas aquilo que você não pode, o Senhor, Ele pode. Talvez você já procurou todos os médicos, todos os recursos e não teve resposta. Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Senhor, que é o médico dos médicos, pode. Talvez você já tentou com todos os advogados, já foi nos melhores advogados da cidade e não resolveu. Eu quero te apresentar um Senhor que é advogado, que é juiz, que é promotor, que é desembargador. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Por quê? A palavra do Senhor diz que tudo, não é só aquilo ou quase tudo. Não, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. E aqui a palavra está dizendo que houve um grande terremoto. Aleluia. Eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer para o Senhor, eu quero dizer para você, meu querido. Talvez esteja assustado, talvez esteja desesperado, mas eu quero falar, se alegra. Talvez você está vivendo um terremoto, mas é Deus tirando as pedras do teu caminho, tirando aquilo que estava te atrapalhando, tirando aquilo que estava te trazendo sofrimento. Ele está te trazendo libertação, transformação. Ei, um novo ciclo se inicia hoje. Até ontem o Senhor estava como? No sepulcro. Estava lá, sepultado. Sim ou não? Estava. Mas no domingo, ao nascer do sol, ele ressuscitou. Ei, ontem foi sábado. Ontem acabou uma semana. E hoje, primeiro dia da semana, se inicia um novo ciclo na sua vida. Pastor, eu pequei ontem, eu errei ontem, eu falei ontem. O que aconteceu ontem ficou ontem. O que aconteceu lá atrás fica lá atrás. O que aconteceu no passado fica lá atrás. Ei, hoje Deus escreve uma nova vida para você. Um novo ciclo, uma nova oportunidade. Amém? Viva o novo, porque Cristo ressuscitou e Ele vive em nossos corações. Deus é com você, Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Pai, eu quero te pedir que o Senhor entre nessa casa, nessa família, nessa peleja. Porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que se tu creres, tudo é possível ao que crê. E eu creio no teu poder. Eu creio que tudo o Senhor pode. Então toca, meu Pai, nesta casa, nesta família. Toca nos filhos, toca na saúde, toca na empresa. E aquilo, meu Pai, que parecia ser impossível, o Senhor venha fazer tornar possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você gostou dessa mensagem, sentiu Deus falando com você, compartilhe com mais 3 pessoas. Nos ajude a alcançar mais e mais de vidas em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.